Conversei com o dirigente do Guarani que admitiu negociações avançadas para as vendas de Richard Rios e Jamerson. Vídeo de hoje do canal Trincola fala sobre o destino dos dois jogadores e conta também sobre Arthur e as negociações entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Reforços no Palmeiras não vem, ao menos uma boa notícia envolvendo justiça, com a possibilidade de faturar 61 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal Trincola explica em detalhes essa história. Quero falar agora sobre Matias Rojas, o meio atacante paraguaio de 27 anos de idade, que está arrebentando com a camisa do Racing e virou alvo de disputa entre clubes brasileiros, pelo menos entre as torcidas de clubes brasileiros. É que esse jogador, que já tem 4 gols em 8 partidas na atual temporada, é um dos destaques do campeonato argentino, tem vínculo com o Racing somente até 30 de junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. O nome do Rojas passou a ser mais especulado no futebol brasileiro durante o fim de semana, quando César Luiz Merlo, jornalista argentino, afirmou que o Galo fez uma proposta milionária ao atleta. Conversei com o dirigente do Galo e essa pessoa me assegurou que esse nome não foi cogitado internamente. Resta saber quem está falando a verdade. César Luiz Merlo também trouxe a informação de que o Palmeiras é outro interessado e topa fazer uma proposta de até 4 milhões de euros entre salários, direitos de imagem e luvas para fechar com o meio atacante paraguaio, que chegaria para resolver uma lacuna deixada pela falta de contratações. O Palmeiras fez várias investidas para esse setor, pensando em Luiz Araújo, Michael, Arthur, entre outros. Para arrematar, queria contar que o Rojas ganha na casa dos 200 mil reais por mês no futebol argentino. Todos os grandes clubes de futebol no Brasil têm capacidade para pagar muito mais do que isso, e seu empresário tem mantido conversas com alguns dos principais times nacionais. Não consegui checar quais são esses clubes. O que eu posso assegurar é que o agente do Rojas tem a intenção de colocá-lo no país, até por causa da capacidade financeira bem maior. Torcedores de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Vasco e até Cruzeiro foram alguns dos que especularam durante o fim de semana. Agora, de notícia exclusiva e importante, conversei antes de gravar o vídeo com um dirigente do Guarani para falar sobre o futuro de Richard Rios, meio-campista, e Jamerson, lateral esquerdo. Os dois jogadores são pretendidos por clubes grandes da primeira divisão e já têm seus futuros praticamente definidos. De acordo com essa fonte bugrina, Richard Rios tem tudo encaminhado para jogar no Palmeiras. Essa fonte me contou que durante o fim de semana o Guarani e o Richard se acertaram em relação ao percentual que pertence ao atleta. Só para você entender. O Palmeiras, na sexta-feira, havia afirmado que chegou ao seu limite numa proposta para a compra do jogador. O Guarani aceitou a oferta do Palmeiras, mas passou a tentar arrancar do Richard Rios um percentual em cima dos 25% a que tem direito o atleta. O Guarani é dono de 50% dos direitos, o Flamengo é dono de 25% e o Richard é dono de outros 25%. Como o meio-campista quer muito jogar no Palmeiras, o Guarani estava em processo de tratativas com o atleta, deu tudo certo, e a tendência é que nessa segunda-feira o Richard seja liberado para fazer exames médicos e assinar contrato com o Verdão. Negócio de pouco mais de 6 milhões de reais. O Guarani vai manter um percentual importante de uma venda futura. Se Richard Rios será reforço do Palmeiras nas próximas horas, coisa em relação a Arthur não está tão quente, mas evoluiu durante o fim de semana. O Palmeiras havia feito no meio da semana passada uma oferta de 8 milhões de euros, o Red Bull Bragantino respondeu que só aceita por 10 milhões de euros. Durante a quinta e a sexta-feira os clubes não se falaram, mas durante o fim de semana o Palmeiras assinou com uma oferta um pouco melhor do que a de 8 milhões de euros, não tem o número exato, mas também não chega nos 10 milhões de euros pedidos pelo Red Bull Bragantino. A equipe de Bragança adoraria ter uma outra proposta para poder criar um leilão entre clubes. O único interessado no momento é o Palmeiras, e a tendência é que o acordo seja fechado por um pouco menos do que os 10 milhões de euros desejados pelo Red Bull Bragantino. O jogador está forçando a barra para se mudar para o Verdão. O Arthur quer voltar ao clube que o revelou. Só vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino havia comprado o Arthur do Palmeiras por 4 milhões de euros. Na época, os veículos de comunicação chegaram a afirmar que o acordo foi fechado em 6 milhões de euros. O Red Bull contesta esse número e garante que bancou apenas 4 milhões de euros, está vendendo o jogador por mais do que o dobro, além de ter utilizado com enorme sucesso nos últimos anos. Bora falar agora sobre o Palmeiras para fechar o vídeo. Informação importante. O Palmeiras, que tem demorado demais com reforços, tem ao menos uma boa notícia. O pessoal do UOL informou que no último dia 15, em primeira instância, o Palmeiras venceu uma ação contra a W Torre, ação milionária, de 61 milhões e 200 mil reais. É que o Palmeiras cobra
de uma empresa chamada Real Arenas. Essa empresa foi criada pela W Torre para cuidar do Allianz Parque. E o Palmeiras entrou com uma ação cobrando esses 61 milhões e 200 mil por dinheiro que não foi repassado ao Verdão. Existe um acordo entre W Torre e Palmeiras que prevê o repasse de percentuais em cima de shows, de eventos, de espetáculos e até de jogos. Toda vez, por exemplo, que o Palmeiras não pode jogar no seu estádio, há uma multa a ser aplicada e a W Torre tem de repassar esse dinheiro. O problema é que a W Torre, de acordo com os próprios levantamentos feitos pela empresa, ela tem um relatório de receitas e aí o Palmeiras se baseou nesse relatório de receitas para constatar que muito dinheiro não está sendo repassado para o Verdão dentro daquele contrato firmado lá atrás, 61 milhões e 200 mil, valor que já inclui juros e correção monetária. Pois bem, a Justiça, em primeira instância, deu ganho de causa ao Palmeiras. Agora, a Real Arenas tem 15 dias para apresentar embargos à execução, ou seja, para se defender. A tendência é que esse processo ainda tenha outras instâncias. Não vai ser tão fácil assim ganhar o dinheiro, mas é um movimento importante do Palmeiras contra a W Torre e a empresa criada para cuidar do Allianz Parque. Só é importante lembrar que esse processo não tem nada a ver com aquele outro que dizia a respeito à divisão das cadeiras. É outra situação que acabou se tornando algo judicial, algo na justiça, mas essa questão da cobrança em si, por mais que demore, ela deve acabar em vantagem ou a favor do Palmeiras com muitos milhões de reais em caixa. Sobre reforços, nenhuma novidade em relação a Richard Rios e Arthur. Prometo ficar atento a qualquer coisa, conto pra vocês, beleza? Ó, Maria Pereira, Arthur fechado, Nicola no Palmeiras. Vamos tentar descobrir alguma coisa nesse sentido? Tô mandando mensagem agora mesmo. Confesso que hoje não havia ido atrás disso. Boa noite. Alguma novidade sobre Arthur no Palmeiras? Minha fonte não viu o WhatsApp desde 19h14. São 19h14, então imagino que tenhamos uma resposta rápida. O Paulo Ricardo quer saber se o Richard Rios, será que ele é titular? Cara, eu acho que nem o Richard Rios, nem o Arthur chegariam como titulares no Palmeiras. Eles melhorariam o elenco, o grupo, né? Mas não sei se vocês acham que eles chegariam como titulares? João Paulo Siriaco quer saber se é verdade que o Palmeiras está negociando com o Thiago Almada, do Atlanta. Só uma coisa rápida, quer ver quanto custou o Thiago Almada? Só vocês precisam entender que o modus operandi de Leila Pereira e Anderson Barros é aquele modus operandi à la Carvão, né? Demora para pegar. O cara foi comprado. Peraí. Ele foi comprado por quase 15 milhões de euros e está avaliado em 20. Sabe qual é a chance de o Palmeiras comprar? Nenhuma, né? Nenhuma. Vamos ser bem transparentes? Nenhuma, né? Então é isso aí, torcedor alviverde. Estamos com as notícias aí do Jorge Nicola, né, rapaziada? Trazendo informações do Palmeiras. Vou pedir intimão para você estar deixando o like, se inscrevendo no canal para poder estar fortalecendo aí, né? E a gente tá podendo estar trazendo um vídeo todos os dias para vocês. E sobre a situação aí, rapaziada, do Richard Rios poder estar praticamente sendo anunciado nas próximas horas. Vocês acham uma boa? Também a gente tem aí conversas avançadas também com o Arthur, né? Que pode se tornar novo reforço do Verdão. E se o Matias Rojas vier mesmo, cara, seria uma baita contratação, hein, rapaziada? Seria um ótimo jogador para o nosso time, hein? O que vocês acham? Deixe sua opinião, comenta aí no vídeo aí, valeu, rapaziada? E não se esquece de se cadastrar na Casa 1, hein, rapaziada? Valeu? Ela tá pagando 500% em cima do seu depósito, rapaziada. O link tá no comentário fixado, valeu? E o código bônus tá lá também, tá bom? Que é Futebol 500. Até logo mais, um abração.